Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati para mais um evento de conhecimentos bancários com você. Sempre lembrando que o objetivo do nosso conteúdo é complementar os temas tradicionais que você já viu no nosso curso. Pensando sempre naqueles assuntos que foram agregados em editais mais recentes ou que passaram a circular em alguns editais e que realmente se materializaram em termos de questões. O objetivo é esse, você tem observado aí nesses blocos anteriores, nós estamos trazendo questões mais recentes para você, mostrando justamente como esses assuntos andaram aparecendo em prova. Essa é a preocupação. Nosso objetivo, claro, é mostrar novidades, certos temas que estão presentes. Você vai dizer, professor, mas certos assuntos aí já estavam em editais mais antigos. Eu sei, mas eles vinham perdendo espaço para temas mais recentes e foram retomados, isso principalmente no edital da Caixa de 2014 e do Banco do Brasil, vale sempre lembrar, das últimas provas também aconteceu. E o que nós escolhemos aqui é aquilo que possa ter esse caráter realmente complementar, a ideia de complemento, né? Ajudar você com esses assuntos. É o que vai acontecer aqui no tema que eu vou te apresentar agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que foi solicitado de forma nova no último edital da Caixa Econômica Federal. Então, um assunto novo, vamos dar atenção a esse tema para você. E vamos aproveitar nessa aula também e trazer um tema para você que apareceu no Banco do Brasil em 2011, depois desapareceu em 2012 e está de volta, né, na prova aí, vale sempre observar, do último edital. Então, o que nós queremos considerar são temas que possam ser úteis para você para os conteúdos de conhecimentos bancários, certo? Muito bem. Então, o nosso primeiro assunto, correspondentes bancários. Professor, que tem que pensar nisso. Bom, quando você fala em correspondente bancário, você vai dar atenção primeiro ao conceito. O avaliador pode brincar para você, quem é o correspondente bancário? Pessoa jurídica, sim, né, que possa, né, atuar como agente intermediário do banco e clientes. Ah, sim. Então, agente intermediário, sim, bancos e clientes finais. Desde que, sempre interessante lembrar, né, cumpram aquelas exigências definidas pelas normas, como, por exemplo, a resolução do Banco Central, a 395411. Nesse caso, sempre lembrando, banco-cliente ou instituição financeira, não precisa necessariamente ser um banco, mas atuando dessa forma. Para você simplificar, quando você pensa nos correspondentes bancários, no seu cotidiano. Fui lá no correio, paguei conta, fui no mercado, paguei uma conta, fui na Caixa Econômica, fui na lotérica e fiz uma operação lá, saquei o dinheiro do PIS, qualquer coisa. Então, o que acontece? Você tem aí um correspondente bancário. Essa é a questão. O importante para nós é que esse tema, vamos dizer assim, ele não é novo, porque quando você estuda o mercado de câmbio, já se fala em correspondentes bancários que possam fazer operações de câmbio, eles estão contemplados. Mas vale lembrar que o tema ganhou destaque de forma sólida, independente, na prova da Caixa. Então a Caixa colocou no edital e fez uma pergunta em prova. Então a nossa preocupação é lembrar para você desse tema. Muito bem. Sobre correspondente bancário, chamo sua atenção, né, das diretrizes que esse deve atuar. Primeiro detalhe, ele é estruturado a seguir as normas da instituição que o contrata. Então, se eu sou a lotérica prestando serviço para a Caixa, sigo as diretrizes da Caixa, que, por sinal, vale sempre lembrar, será responsável pelo atendimento ao cliente. Muitas vezes eu não atendo só clientes, eu atendo usuário. João não é cliente da Caixa, mas você paga a conta de luz na lotérica. Então, essa é a ideia. Qual é a grande questão para discutir correspondência bancária? O Banco Central deixa claro na sua norma que existem alguns requisitos fundamentais para atuação como correspondente, que ele tem que garantir a integridade, confiabilidade e segurança, né, como elementos fundamentais. Além disso, deve trazer algo que é típico da atividade bancária, né, o sigilo das transações. Então, quando você analisa esses 4 elementos, você percebe que ir pagar uma conta no mercado, conta de luz, de água, etc., lá no caixa, no mercado,
Para o Banco Central, quem é o banco que está por trás? Quem é? Eu sou correspondente bancário do Bradesco. Tá bom. Então, você, Bradesco, é responsável pelo atendimento ofertado. E tem que garantir, né, que aquela operação seja segura, que o sigilo da transação seja preservado, que, consequentemente, seja uma transação confiável para quem faz e, principalmente, ela seja feita de forma integral, que haja integridade dessa operação. Garantido nesse sentido, principalmente porque existem normas, regras, regulamentos sobre essas transações. Então, você vai lembrar, há um tempo atrás, reportagens foram feitas sobre lotéricos que pegavam o dinheiro do João, que pagou a conta de luz, e não entregavam à companhia de energia. Resultado, né, o João ficou sem luz em casa e ele falou, mas eu paguei a conta. O abacaxi sobrou na mão do banco. É sempre interessante observar. Então, é para nós um elemento importante a atuação dentro desses objetivos estabelecidos para o correspondente bancário. Essa é a ideia. Muito bem. Para garantir isso, né, o Banco Central estabelece algumas exigências. Quem é que pode ser correspondente bancário? Então, quem que eu posso contratar? Então, só pode ser contratado, né, sociedades empresárias e associações. Então, sociedades, empresários e associações. Então, há uma exigência. Aquilo que você define no Código Civil. Né? Quem são as sociedades, são os empresários, etc. Tá. Prestadores de serviços notariais de registro. Está falando dos cartórios, professor? Também. E empresas públicas. Então, sempre interessante lembrar a referência legal. Então, veja. Professor, eu tenho lá uma agência de turismo que faz operação de câmbio. Então, ela pode ser o correspondente bancário, né, de uma instituição financeira, como, por exemplo, uma corretora de títulos e valores imobiliários? Pode, essa seria a ideia. Então, identificar quem pode. Então, começa essa referência para você. E depois, o Banco Central diz o que pode ser feito, que atividades podem ser realizadas por esse correspondente bancário, vale lembrar. Então, vamos lá. Primeiro detalhe, o que é que o correspondente pode realizar? Que atividades ele pode? Sempre interessante, ele é também um fornecedor de produtos e serviços. Lembrando, como diz a lei, que a responsabilidade é da instituição contratante. Então, é do banco, é daquela instituição financeira. Né? Então, nessa transação entre clientes e aqueles que não são clientes, mas utilizam os serviços, ele pode, por exemplo, né, recepcionar e encaminhar propostas de abertura de conta. Pode ser depósito à vista, pode ser poupança, pode ser um CDB, sempre interessante. Então ele pode receber, eu vou abrir uma conta no Bradesco, mas eu posso, ou no Itaú, ou no Banco do Brasil, entregar no correspondente bancário a proposta de abertura, os documentos, vale lembrar. Abrir uma poupança, abrir uma conta corrente, vale recordar. Então depósito à vista, prazo, etc. Então pode fazer isso. Muito bem. Pode realizar recebimentos, pagamentos, transferências, sempre interessante lembrar, que envolvam os clientes. Então, eu queria fazer um saque na minha conta. Fui lá no correio, fiz um saque, um correspondente bancário lá do Banco do Brasil, por exemplo, saquei lá. Usei o meu cartão de cliente do banco para isso. Eu fui na lotérica e saquei da minha conta da Caixa. Exemplo, para você pode fazer. Recebimento, vou pagar uma conta, então também pode. Essa é a questão. Existe, óbvio, que para viabilizar esses recebimentos e pagamentos, né, contratos e convênios. Por exemplo, luz, água, gás, telefone. Então, fazer esses pagamentos, né, conforme convênios firmados entre o banco, por exemplo, e aquela empresa de energia. Então, é possível realizar esses serviços. Muito bem. Que mais? Eu posso fazer execução de ordens de pagamento. Ou seja, receber, né, ou pagar. Então, é aquela história. Eu vou fazer execução ativa, o pagamento, ou passiva, o recebimento. Então, posso fazer essa questão do pagamento dessas ordens. Vale lembrar.
Outra coisa interessante, pode, e isso é um ponto importante, né, receber e encaminhar propostas do quê? De crédito, operações de crédito, de leasing, ó, arrendamento mercantil aqui. Então é aquela coisa de financiamento, empréstimo pessoal, quer fazer um CDC da vida, crédito direto ao consumidor, leasing, então recepciona e encaminha através do correspondente bancário. Então, para as operações. Muitas vezes você observa, você vê lá um cartaz, um banner de um banco, de uma instituição financeira, de uma financeira, vamos fazer assim da vida aí. Você vê o lugar e ali é um correspondente bancário, onde você pode, né, encaminhar as operações, fazer aí a transação relacionado principalmente, vale destacar, a crédito direto ao consumidor, por exemplo, CDC. Então, empréstimo pessoal, financiamentos, etc. Financiamento de veículo, coisas do gênero, né? Então, recebe a documentação, faz o encaminhamento, essa é a questão. Lembrando sempre que a responsabilidade, ela recai sobre a instituição financeira. Outra questão que pode ser feito, recebimentos e pagamentos de letra de câmbio. Então, vamos lembrar das LCs. Quando você fala de LC, você lembra das financeiras, né? Quem é o responsável por dar aceite? Sociedade de crédito, financiamento e investimento. Você estudou isso lá no nosso material teórico? Elas são mais conhecidas pelo nome financeiras. A Zogby da vida, professor? Zogby, Finasa. Então, financeiras. Posso fazer isso também. Tem a ver com recebimento e encaminhamento de proposta do quê? De cartão de crédito. Então, os documentos, o preenchimento dos formulários devidos, também pode. E, sempre lembrando, pode realizar operações de câmbio dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central. Então, são algumas das atividades realizadas pelo correspondente bancário. Então, vale destacar aquelas citadas na norma do Banco Central, destacada aqui para você o que ações podem fazer. Então, recebe, encaminha, realiza algumas das atividades. Você vai recordar quando você fala dos correios, das lotéricas, de hipermercados, por exemplo, onde você pode fazer essas transações. Agora, sempre lembrando, né, aquelas diretrizes que valeriam para uma agência bancária, valem, claro, para essas instituições. Principalmente aqueles princípios de integridade, sigilo, segurança, confiabilidade, para as transações aí descritas para você. Muito bem. Pensando nisso, como é que o tema virou pergunta de prova? Então, dá uma olhadinha aí nessa prova da Caixa de 2014. Com relação aos programas de governo e produtos oferecidos em agências ou correspondentes bancários da Caixa, julgue o seguinte item. Então, tema, o avaliador falou, eu vou falar sobre correspondentes bancários, hein? Colocou aqui, as casas lotéricas podem atuar como correspondentes bancários de outras instituições financeiras no país. Mas a exploração dos serviços de Loteria Federal do Brasil é exclusivo da Caixa. Então ele disse, bom, eu posso atuar? Então as lotéricas podem prestar serviços para instituições financeiras? Podem, sem nenhum problema. Agora, é aquela história, você já estudou, se não estudou, vai recordar que está lá no nosso material teórico. Quem tem o monopólio da Loteria Federal? Caixa Econômica. Então, vale lembrar que isso é exclusivo da Caixa. Então, quando aquela lotérica oferece a Loteria Federal, ela é uma atividade exclusiva da Caixa. Essa é a questão que você vai recordar, porque Loteria Federal é monopólio. Agora, os outros serviços, pagamento de conta, alguma outra coisa do gênero, a lotérica poderia firmar convênio com outras instituições financeiras, vale recordar. Então essa afirmação é bem interessante porque lembra para nós, né, detalhes sobre a atuação da Caixa e sobre o papel dos correspondentes bancários. Então, uma pergunta bem tranquilinha aqui, mas é importante você visualizar como o tema apareceu em prova. Chamo sua atenção para esse conteúdo, certo? Muito bem. O que mais, hein, professor? Além dessa questão, queria chamar também
a sua atenção para um outro detalhe. Qual é? Queria falar um pouquinho sobre o tema autorregulação bancária. Este tema de autorregulação é um tema, vamos dizer assim, praticamente exclusivo do Banco do Brasil. Se o correspondente bancário é um tema da Caixa, a autorregulação é do Banco do Brasil. Vale lembrar nesse sentido. A preocupação aqui de trazer esse tema é que ele apareceu no edital, saiu do edital, voltou para o edital. Então a ideia é que pudesse aqui para nós auxiliar você sobre o conteúdo, o que é autorregulação, seus objetivos e mostrar um exemplo também de questão para você. Nesse caso, claro, apesar da gente ter o tema apareceu em 2011, sumiu em 2012, voltou, quer dizer, o objetivo aqui para nós, principalmente considerando o edital de 2013, do final de 2013, onde o tema reaparece, é justamente pensar como o avaliador poderia abordar. Então, o que é autorregulação, os elementos essenciais estão aqui. Se você tiver disponibilidade, pois dá uma olhadinha no site da FEBRABAN, vou indicar para você, você tem informações um pouco mais detalhadas sobre o seu funcionamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN. Então, o que ela fez? Ela criou um sistema brasileiro de autorregulação bancária, junto com as grandes instituições financeiras. O que seria a autorregulação? Qual é o grande objetivo quando você cria mecanismos que se aplicam a você mesmo, ou às instituições que estão no seu segmento? O objetivo é suplementar normas, mecanismos de controle que estão presentes. Então, veja, é o sistema bancário nas relações com os seus clientes, usuários, sociedade, criando normas adicionais para melhorar o seu desempenho. Então, exemplo, eu tenho normas do Banco Central para encerrar a conta corrente. A autorregulação bancária vai fazer normas adicionais para deixar o projeto ou o processo sem, claro, conflitar a norma, porque eu não posso entrar em conflito com a lei, mas eu posso suplementar, a mais, colocar coisas a mais, para melhorar o processo e as relações com os usuários e clientes dos bancos, por exemplo. Então esse caráter suplementar é uma característica da autorregulação bancária. Sim, muito bem. Qual é o grande objetivo? Primeiro detalhe, o sistema é voluntário. Então, os bancos não são obrigados. Aqueles que aderirem ao sistema vão ter um selo de qualidade. É isso. Como se estivessem cumprindo as regras, tratando adequadamente os clientes, etc. Então, o que você quer garantir aí? Então, você quer melhorar, elevar padrões, trazer benefícios para os clientes e usuários das instituições financeiras. Então, sempre interessante lembrar que você valoriza a ética, um padrão de conduta adequado, e isso seria destacado, como um selo de qualidade daquelas instituições que respeitam essas normas. Inclusive, o sistema de autorregulação criou canais para que os clientes possam manifestar a sua insatisfação, os seus problemas com as instituições financeiras, e ele faz a ponte com as ouvidorias das instituições trazendo o problema. É claro que o banco tem que resolver com o cliente, mas o sistema pode ser um canal de comunicação. Não é ele que vai resolver nada, mas ele vai fazer a ponte entre o cliente e a instituição financeira. Então, é uma forma de melhorar esse processo de relação entre as instituições e seus clientes. Muito bem. Que mais? Primeiro detalhe, como é que ele é estruturado? Então, o sistema de autorregulação, ele tem um código de conduta de autorregulação, então são as normas gerais que têm que ser seguidas aí nesse código, as regras aí, os tópicos têm que ser observados. Existe também normativos que são elaborados pelo Conselho de Autorregulação. Então você tem algumas resoluções, seria um detalhamento do código, Seria essa a ideia. Você tem também decisões que são trazidas pela diretoria e pelo Conselho de Autorregulação. E quando você tem os comitês disciplinares, você tem os julgados, que compõem então. Então, dessa forma, quando você faz a análise, você tem o código, as orientações, os normativos, os julgados e as decisões, formando todo esse conjunto de regulação
do próprio código, ou de autorregulação, se você assim preferir. Em outras palavras, as próprias experiências e as vivências e os senões observados, né, podem levar ao aprimoramento do sistema. Quando você fala desses julgados, professor, aqui eu posso tomar medidas. Então, uma instituição financeira pode ser advertida, pode ser multada pelo pelo descumprimento do código e das normas de autorregulação. Tem um selo que atesta o cumprimento, mas tem as sanções caso não possa ou não cumpra, melhor, essas regras. Vale sempre lembrar que esse sistema é voluntário, adere quem quer. Essa é a questão. Vale considerar como referência alguns outros elementos que possam ser lembrados em prova, né? Primeiro detalhe, quem são, né, basicamente, aqueles elementos ou aquelas instituições envolvidas. Basicamente, quando você fala Federação Brasileira dos Bancos, você está considerando as grandes instituições financeiras aí que integram o sistema. E elas, como instituições signatárias que aceitaram, que assinaram as normas e aceitaram as regras, têm que seguir alguns princípios. Então, os bancos, quando aderem ao Código de Autorregulação, têm que seguir princípios como ética e legalidade, sim, respeitando o cliente, o usuário, os outros parceiros e concorrentes do mercado, sempre atuando dentro da lei, respeitando as normas, inclusive, da autorregulação como um elemento importante. Então, tem que seguir essas normas de autorregulação. São alguns elementos aqui que você vai lembrar. Outro ponto importante, o respeito ao consumidor. Aí é aquela história de cortesia, como lembrado, transparência. Então, atuar de forma clara, garantindo ao consumidor a informação e o respeito das normas. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que é o norteador dessas relações, mas também tem as normas de autorregulação para auxiliar. Muito bem. Que mais? Você tem também como exigência uma comunicação eficiente. Então, sempre interessante lembrar que eu preciso informar e garantir decisões conscientes por parte do cliente. A escolha de um produto, por exemplo, de investimento, ou uma outra questão que envolva esse cliente ter que refletir e tomar decisões, que o papel da instituição financeira é ser claro, comunicar de maneira eficiente para que ele entenda, de forma, no momento adequado, informações para que ele possa tomar decisões, vale observar. E não poderia ser diferente a melhoria contínua, a questão da qualidade. Qualidade do produto, do serviço, segurança, eficiência, etc., que deve marcar a atuação das instituições que são signatárias do Código e do sistema de autorregulação bancária. Bom, professor, o sistema aí, esses conselhos, diretoria, eles que vão fazer essa função, sim, a função normatizadora e também de controle, essa é a ideia. Os canais de comunicação, você tem um canal de comunicação com o cliente, possibilita também ser fonte de informação para a atuação da autorregulação. Essa seria a ideia geral. Então, vou fazer para você aqui uma apresentação pontual da autorregulação. Exemplo aí de questão, separei uma pergunta da FCC para o Banco do Brasil, que eu pudesse mostrar para você sobre o sistema de autorregulação bancária da FEBRABAN, dispõe que normas de seu código abrangem produtos destinados a pessoas jurídicas? Não. O foco aqui, basicamente, é a pessoa física. Então, as normas do código são voltadas para clientes usuários, pessoa física. Vale recordar. Comunicação eficiente e respeito ao consumidor são princípios? Sim. Sua administração é feita em conjunto com representantes dos clientes? Não, com representantes das instituições financeiras, representantes dos bancos. Suas regras são revisadas semestralmente pelo Banco do Brasil? Não, o Banco do Brasil, o Banco Central, não tem nada a ver com isso. Suas regras são revisadas pelo próprio sistema. Suas regras não conflitam
com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Tem uma função aqui, suplementar. Então, não conflitam com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Seria uma referência aqui para você lembrar sobre o tema. Então, a resposta para você aqui, B de bola, o exercício. Eu gosto dessa questão porque ela lembra de alguns detalhes complementares sobre a autorregulação. Um ponto importante aqui sempre lembrar, cliente, usuário, pessoa física, o seu foco não é pessoa jurídica, vale destacar esse tema para você. Então, relações, conteúdos, aspectos da autorregulação bancária, tema do Banco do Brasil, lembrado aqui para você de maneira complementar às nossas questões. Que mais, hein, professor? Bom, eu queria deixar aqui só uma sugestão para você, conhecer um pouquinho mais a autorregulação, dá uma olhadinha no site da Febraban, você tem, inclusive, um ícone ali, um link para a autorregulação. Então dá até para você complementar as informações, ter aí novidades sobre o tema. Sobre a questão dos correspondentes bancários, tem o site do Banco Central e também a legislação base citada lá no BC sobre correspondente bancário. Então, qualquer coisa também você pode consultar as normas e regras sobre esses temas, pensando sempre o tipo de abordagem que esse conteúdo pode gerar para nós. Mostrei para você em 2 exemplos, uma prova da Caixa, uma prova do Banco do Brasil, desses conteúdos que selecionei para você de maneira pontual. Sempre lembrando que a autorregulação é um tema do Banco do Brasil e correspondente bancário é um tema da Caixa, por isso eu gostaria aqui de agregar esses conteúdos para você também. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima!